meus alunos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando, né? Nessa pandemia que não para de crescer. Bom, hoje nós vamos fazer a aula de Segundo Reinado, o Segundo Reinado que foi de 1840 a 1889. Bom, devido às muitas transformações que o Brasil teve nesse período, nós vamos dividir essa aula, tá certo? Nessa primeira parte, eu vou falar da política interna e da economia, marcada pela ascensão do café, né? Como nosso carro-chefe aí das exportações. Bom, então o segundo reinado, ele começa com o golpe da maioridade, em 1840. Os liberais buscando convencer, né, a elite do Brasil de que os conservadores que estavam no poder eram ineficientes para acabar com as revoltas que o Brasil tinha, né, para pacificar o país, eles conseguem então antecipar a maioridade do Dom Pedro II. E o Dom Pedro II assume com apenas 15 anos, e não os 18 anos como mandava a Constituição. Os 10 primeiros anos do segundo reinado foram marcados por revoltas. A Farroupilha estava se estendendo pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, chegando até Paraná, e o governo do Dom Pedro II conseguiu encerrar a revolta em 1845, fazendo acordos com os revoltosos. A revolta praieira foi uma das mais importantes desse período, foi uma revolta de liberais, inclusive com ideias radicais. Ela ocorreu em Pernambuco em 1848. Além das ideias liberais, como a liberdade política, a liberdade econômica, que influenciavam esse movimento, o socialismo científico, também conhecido como marxismo, também influenciou alguns dos líderes da revolta, né? O socialismo científico, que tem como principal ponto a igualdade social, o fim das classes sociais, e tudo dividido igualmente entre todos. Bom, na Revolta Praieira, ela tem esse nome por causa do jornal, né, Diário Novo, que era impresso na Rua da Praia, em Pernambuco, no Recife, né, na verdade. Eles colocavam como principais objetivos que todos pudessem ter acesso ao voto, né? Isso para os homens, né? O voto livre universal, né? O sufrágio universal masculino, né? Então, homens ricos e pobres votando, lembrando que era uma pequena parte da sociedade que tinha acesso ao voto nesse momento, tá? É uma revolta que tem muitos liberais de classe média, tá? E alguns de classe mais baixa. Então, eles pregavam também a democracia, com liberdade de imprensa, de manifestação, reformas sociais e econômicas que buscassem acabar com tanto da desigualdade social que o Brasil tinha, né? E que todos fossem iguais perante as leis também, né? A ideia da Revolução Francesa, né? Essa da igualdade perante as leis. Essa revolta, apesar dela se espalhar para outras províncias do Nordeste, né, Rio Grande do Norte, Ceará, ela foi violentamente reprimida pelo governo do Dom Pedro II. Então aí nós vemos o Dom Pedro II, tá? Inclusive uma charge do Dom Pedro II ao lado do Ângelo Agostini, né, que era um grande chargista da época. Aí nós temos um jornal no colo do Dom Pedro, né, escrito O País, e ele dormindo, né, dormindo para os problemas brasileiros, né. A desigualdade social do Brasil era imensa nesse momento, o Brasil ainda era escravista, né, e era exportador, um país atrasado economicamente, né, em relação aos países europeus. Então, nesse período, haviam dois grupos políticos, né, dois partidos, que eram os liberais e conservadores. No entanto, tinham poucas diferenças entre eles, porque ambos pertenciam à elite escravocrata do Brasil, né? A maioria eram fazendeiros, só que a diferença é que os liberais eram fazendeiros do Rio Grande do Sul, alguns de São Paulo também, mas também muitos das províncias do Nordeste.
ou seja, de províncias de fora do Rio de Janeiro. Já os conservadores estavam concentrados principalmente no Sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, certo? Mas existiam poucas diferenças entre eles, porque ambos queriam manter suas terras, seus escravos, seus privilégios sociais, né? Então era muito comum que o adversário tecesse críticas ao grupo que estava no poder, né? Mas agisse da mesma maneira quando chegava, né, a esse poder, né, aos ministérios do Dom Pedro II, por exemplo, aos cargos de governador da província, né, que se chamava presidente de província, aos cargos aí referentes a prefeito, né, das cidades. Eles agiam com violência, fraudando as eleições, né? Então acontecia de sumir listas de eleitores e aparecer em listas novas, né? Aparecia aí também casos de violência em que capangas aí dos coronéis, né, dos grandes fazendeiros, ameaçavam os eleitores aí que não votassem nos seus candidatos. Então isso ficou conhecido como eleições do cacete. E uma frase proferida por um deputado na época ilustra bem aí essa questão dos liberais conservadores, né? Para ele não há nada tão conservador quanto um liberal no poder, né? Então é essa situação mesmo de conservadores e liberais serem farinha do mesmo saco, né? Algo muito comum na política brasileira até hoje, né? O partido de oposição, quando chega ao poder, não faz as reformas estruturais que o país precisa, né? Continua tendo a desigualdade social, continua tendo a situação de exclusão, né? A falta de investimentos em educação, em saúde. Aliás, no século XIX não havia nenhum investimento, né, nessas áreas. No entanto, esses dois grupos, eles diferiam aí no projeto político para o Brasil, né? Então vamos lembrar que os liberais defendiam a descentralização política, maior autonomia para as províncias brasileiras, que hoje equivalem aos estados, né? Que elas pudessem ter suas leis, aplicar os seus impostos. Já os conservadores achavam que descentralização traria desordem, né? Traria anarquia, desorganização aí para o país, e eles defendiam que o poder continuasse centralizado no Rio de Janeiro, tá? Mas, apesar dessa diferença política, eles não tinham quase que nenhuma diferença entre si, né? E o Dom Pedro II, então, ele acabou se aproximando desses dois grupos, conseguindo governar apesar das divergências entre esses dois grupos, através de um sistema de apadrinhamentos políticos, através do poder moderador que o rei já tinha no Brasil desde a Constituição de 1824, né? Então a maioria da população continuava aí sem votar, né? Excluída da política e justamente aí nessa questão da desigualdade social extrema que o Brasil tinha e ainda com a existência da escravidão. Lembrando que era necessário ter pelo menos 100 mil réis de renda anual para ser eleitor. Mulheres não votavam, né? Em 1840, o primeiro ministério era composto por liberais, né, que deram um golpe da maioridade. Ele usou de violência nas eleições para garantir a vitória dos seus aliados nas províncias, né, como os atuais governadores de estado. Substituíram juízes, chefe de polícia, presidente de província, né, o cargo do governador de estado, e esse episódio ficou conhecido como eleições do cacete, né? Mas o período todo ele acaba tendo isso também com os conservadores. Quando os conservadores ocupavam os ministérios, eles faziam também essas fraudes, essa violência, né? E o Brasil teve um sistema parlamentarista nesse momento, né? O Dom Pedro II criou um sistema parlamentarista em que o parlamento, teoricamente, manda mais do que o rei, né? Por que ele fez isso? Era uma forma de mascarar o seu poder absoluto, dado pelo poder moderador, tá certo? Ele queria passar uma imagem de um país democrático, de uma política liberal nesse momento, tá?
Então, como é que funciona aí o sistema parlamentarista? Bom, esse sistema ele foi importado da Inglaterra. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista até hoje e funciona assim. O partido que tem maioria no parlamento, que ganhou a maioria aí das cadeiras, né, do parlamento, ele indica um primeiro-ministro, tá? Às vezes, inclusive, é o mais votado, às vezes há uma eleição aí entre o parlamento para ver quem vai ser o primeiro-ministro, mas a questão é que o primeiro-ministro ele é escolhido pelo voto popular, né? No Brasil, era exatamente o contrário. Era o próprio imperador que escolhia o presidente do Conselho de Ministros, que é um cargo equivalente a primeiro-ministro, tá? E esse chamava os seus amigos, né, pessoas de confiança, para comporem os ministérios. Então, o povo não mandava nada, não era o povo que escolhia, né? Então, esse parlamentarismo ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, né? Ou seja, ao contrário do que era para ser, né? O parlamentarismo permitiu uma frequência alternância de liberais e conservadores nos ministérios. Lembrando que os ministérios fazem parte do poder executivo e muitas vezes eles são assim mais importantes do que o poder executivo até, né? Nós vemos atualmente aí a situação do Brasil sem ministro da Saúde, por exemplo, né? Cargo super importante aí no combate à atual pandemia do coronavírus, né? Então, olha só, no governo do Dom Pedro II, dos 36 ministérios que o Dom Pedro teve, ele teve 36 composições de ministérios, hein? 21 foram dos liberais e 15 dos conservadores, né? Mas é claro que isso não implicava em mudanças essenciais na política interna, né? E por não terem grandes mudanças, por não terem grandes diferenças entre si, o Dom Pedro II conseguiu fazer uma política de conciliação. O que era isso? Ele chamava conservadores para compor alguns ministérios e liberais para compor outros. Ou seja, né, os conservadores e liberais chegaram a compor ministérios de conciliação, né? Ministérios em que tinha aí liberais e conservadores trabalhando juntos, né? E justamente por quê? Porque não existiam diferenças substanciais entre eles. Então, aí a charge do Dom Pedro II, né? Você tem aí a diplomacia girando o carrossel, né? O carrossel Dom Pedro II, um cavalinho do Partido Liberal, né? Simbolizado pela mulher, né? A mulher que era o símbolo da Revolução Francesa, e o outro pelo conservador. E ele justamente equilibra, né, os dois cavalinhos. Equilibra por quê? Por causa desse sistema de política de conciliação, né? Ele conseguiu aproximar os interesses de liberais e conservadores e contentar a todos, né? Bom, a economia do século XIX, do segundo reinado, olha só, o Brasil não vai ter só um produto de exportação mais como na colônia, que era o açúcar. Nós temos lá o café, né? O café que ele vai durante o século XIX, se você notar na tabela, depois de 1831, o café sendo aí praticamente quase que a metade das nossas exportações. Era o principal produto, o carro-chefe das exportações. O açúcar continuava sendo bastante exportado, né, pelo menos em boa parte do século XIX. O Brasil também exportava cacau, erva mate, fumo, algodão e a borracha, que vai subindo, né, as exportações. No final do século XIX, ela é um grande produto de exportação também, né, que vai gerar o ciclo da borracha por causa da segunda revolução industrial, né, que precisava de borracha para a indústria automobilística, para as máquinas, né, e o Brasil era grande exportador. E também existia essa exportação de couro e peles, né? O Brasil também era um grande exportador aí de couro e peles durante boa parte do século XIX. Então havia essa diversificação econômica, mas o café, que era o principal produto, certo? Da nossa exportação. Bom,
O café foi inicialmente cultivado no Pará, foram trazidas mudas, meio que as escondidas, né? Das Guianas, né? Pelo Francisco de Melo Paleta, mas o Pará não tinha as terras necessárias, né? O solo, né, suficiente aí para a produção de café. E o café ele ganhou grande impulso no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, no Sudeste. Aqui tinha o solo de terra roxa, que era mais propício a essa economia cafeeira. Então, primeiro vai para a Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, tá? E do Rio de Janeiro vai se espalhando, seguindo o Rio Paraíba, tá? Então, Vale do Paraíba, região entre São Paulo e Rio de Janeiro, até alcançar a região do Oeste Paulista, que é a nossa região, né? Campinas, seguindo por Rio Claro, Arara, São Carlos, Ribeirão Preto, a região metropolitana de Campinas, várias cidades tiveram plantação de café, né? E também de outros produtos, mas todas elas tentaram plantar o café, certo? As fazendas de café no Segundo Reinado começam a fazer fortunas, então. Isso gera uma nova, entre aspas, elite econômica, né? Ou seja, os cafeicultores de São Paulo eles vão querer cada vez mais ocupar o poder, interferir diretamente nas decisões do Rio de Janeiro. Então, as cidades passaram a ter, por conta da economia cafeira, melhorias, justamente porque o café favoreceu o comércio, né? E não só o comércio, também uma certa industrialização, por causa da venda de sacos para colocar o café, de outros insumos, de ferramentas, enfim, né? Então, dinamizou a economia aqui desse interior paulista. E cidades como Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Itu ganharam muitos melhoramentos urbanos, como lampiões a gás, chafarizes, calçamento de ruas com paralelepípedos, né? Esse crescimento também atingiu aí Sorocaba e Itu, como eu falei, mas era por causa do algodão. Nessa época, os Estados Unidos estavam em um conflito de enormes proporções entre o sul dos Estados Unidos e o norte dos Estados Unidos, né? Que foi a Guerra de Secessão. E essa Guerra de Secessão prejudicou a exportação de algodão pelo sul dos Estados Unidos. Então, aí que cidades como Sorocaba e Itu, que tinham muita plantação de algodão, crescem também nesse momento. Aqui o mapa da expansão cafeeira, tá certo? Então, nós temos, ó, o Rio de Janeiro, certo? E daí o café avançando para São Paulo, né? Então, você veja aí, cidades do Vale do Paraíba, como Pouso Alegre, Itajubá, Taubaté, Bragança Paulista, depois o Oeste Paulista, Campinas, Sorocaba, São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, né? Então, essa região em amarelo aí, nós temos, aliás, um pouquinho da verde também, já temos o Oeste Paulista, tá certo? O Oeste Paulista, então, ele se desponta nas exportações de café depois de 1860. E os melhoramentos urbanos, né? Nós vemos aí na primeira imagem a estação ferroviária de Campinas, que existe até hoje, né? Chegam alguns trens. Olha só, do lado, a Maria Fumaça, o trem do século XIX, né? Esse passeio ainda é feito na estação Inhumas de Campinas, né? Bom, então o trem, ele vai ser um dos melhoramentos urbanos aí de transporte. Daí nós vemos chafariz, né? E lampião. Olha aí, os lampiões aí que vão iluminar as cidades por mais tempo, tá? Bom, essa nova elite cafeeira, ela vai apostar em ferrovias, vai dizer que são agentes de civilização. Além de melhorar o transporte de café, algodão e outros produtos, que era feito por muares, né, os burros e as mulas até o Porto de Santos. Esse transporte aí em lombo de mulas e burros, obviamente, ele era mais demorado, né, ele podia causar mais prejuízos. Então, as ferrovias, elas ofereciam um transporte mais rápido e eficiente, né? Porém,
né? Elas não chegavam em todos os lugares, né? Os muares ainda eram necessários em muitos lugares. Mas não era só isso, são agentes de civilização por causa delas representarem a modernidade, né? No Brasil, essa elite cafeeira, ela seguia muitos padrões europeus e via que era necessário modernizar o Brasil e trazer novas ideias, né, modernas da Europa. Então, por isso, as ferrovias eram vistas como agentes de civilização, né? Então, surgiu primeiro a Central do Brasil, né, em 1865, depois a Santos Jundiaí, Ituana, Mogiana, Sorocabana, só que era tudo com capitais particulares, não era o governo que investia na construção dessas ferrovias, eram homens que tinham interesses na exportação de café, na instalação de fábricas também, certo? Então, juntamente com essa urbanização, esses melhoramentos urbanos, o crescimento das cidades, deu-se essa criação de ferrovias também e também uma tímida industrialização. O Brasil ganhou algumas fábricas, certo? Até 1850, basicamente, o Brasil não teve indústrias, dependia das exportações da Inglaterra. Os ingleses tinham uma taxa, uma vantagem, né, extremamente grande aí no Brasil. Eles pagavam só 15% de taxa alfandegária, né, desde a chegada do Dom Pedro II, aliás, do Dom João VI, me desculpem, ao Brasil em 1808, né? Aliás, isso veio com os tratados de 1810, 2 anos depois. Mas então o Brasil ele não desenvolveu a sua indústria devido a essa dependência da Inglaterra. Até que o Dom Pedro II fez a tarifa Alves Branco, né? Quer dizer, não foi ele, né? Foi justamente aí o Alves Branco que propôs e foi votado e o Dom Pedro II concordou, né? Em aumentar as taxas alfandegárias, ao invés de 15%, ser de 30%, 40%, 60%. Então, isso elevou o preço dos produtos da Inglaterra, certo? O Dom Pedro II não visava incentivar o crescimento de fábricas no Brasil, o surgimento, né? Mas indiretamente essa medida incentivou o surgimento de fábricas, né? Porque saía mais barato agora fabricar aqui do que trazer da Europa, certo? Então surgem as fábricas de bens de consumo não duráveis, que requerem poucos investimentos, né? Que duram pouco, são bens que duram pouco, né? Como calçados, tecidos, massas, sabão, né? Cosméticos e outros gêneros, certo? Bom, então tudo com capitais particulares. O governo não criava fábricas nesse momento, não existiam estatais, certo? Mas essa criação de fábricas foi interessante porque ela ajudou a criar o mercado de trabalho assalariado no Brasil. Nós tínhamos um mercado de trabalho composto por escravos, basicamente, né? Então, o Segundo Reinado, ele assiste a essa formação dessa mão de obra assalariada no Brasil, certo? Só chamar a atenção aqui, então, para os quilômetros construídos aí de ferrovias, tive que vai aumentando cada vez mais, né, o número de ferrovias no Brasil, né, até a primeira metade do século XX, aí, olha só, tínhamos 36.338 quilômetros construídos, certo? E o esplendor justamente foram essas exportações de café aí, né? Final do século XIX, início do século XX. E nós vemos aí, por exemplo, uma fábrica de Sorocaba, né? Sorocaba que teve muitas fábricas têxteis, foi chamada de Manchester Paulista, devido à referência aí que tinha da Inglaterra, né? Da cidade de Manchester, tá? Foram criadas muitas fábricas têxteis, como a Ciané, que vocês veem aí, que ela foi em parte destruída para a construção de um terminal de ônibus desculpem, e de um shopping, tá? Mas ela tá aí em parte preservada aí na cidade de Sorocaba, né? Só um exemplo das fábricas que surgiram nesse momento. Em Campinas tem várias também, né? Teve o surgimento de várias. Bom, pessoal, então é isso aí.
tá? Dá um like aí no canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube para ter notificações aí de quando chegarem novas aulas e deixem seus comentários. Grande abraço!